Adriano Cruz, responde para mim uma coisa. Vamos ver se, que até agora o negócio estava feio do teu lado, hein? Vamos responder aqui. Responde para mim aí. O Espírito Santo, ele é o autor da vida ou aquele que dá a vida? Eu já até sei qual é o texto que ele vai usar. Né? Deus enviou o seu Espírito e as coisas foram criadas. Quer apostar quanto? Como vai ser esse versículo que ele vai usar? Mas você perguntou para mim, Fábio, os argumentos trinitários são tão previsíveis, nunca mudam, os caras não vão nem atrás de procurar outros argumentos. É a mesma coisa, mesmo argumento que todo mundo usa. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? O Espírito Santo é o autor da vida? Bom, eu estou procurando aqui o texto bíblico, né? Porque eu vou mostrar aqui na Bíblia quem é que realmente é o autor o autor da vida. Antes de eu mostrar aqui para você, eu gostaria de falar o seguinte. Debates bíblicos, viu, Fábio? Eles têm que ser usado bastante a Bíblia. A pergunta tem que ser com base na Bíblia e as respostas mais ainda. Então vamos deixar que a Bíblia explique a Bíblia. Vamos parar de teologia e vamos só para a Bíblia, tá? Quem é o autor da vida? A fonte da vida? É o Espírito Santo? Foi essa pergunta que o Fábio Guerra fez. Bom, só que a Bíblia, na verdade, Fábio, ela não fala que o Espírito Santo é o autor da vida. Ela diz claramente que Jeová é a fonte da vida. Jeová é o nome do Pai, não é o nome da Trindade. É o nome do Pai. Está aqui, ó, em Salmo 36. Salmo 36 e o versículo 9. Vou ler diretamente na Bíblia para que a sua pergunta seja respondida pela Bíblia. 36, versículo 9. Se referindo a Jeová, né? O capítulo 36 fala ao regente do servo de Jeová, Davi. Então ele está ali fazendo um salmo e ele diz assim, nas suas palavras direcionadas ao Pai. Ele diz assim, ó: contigo, com Jeová no caso, está a fonte da vida. Graças à tua luz podemos ver a luz. Então, segundo o salmista Davi, Jeová, o Pai, é o autor da vida, a fonte da vida. E é interessante que Provérbios confirma isso. O rei Salomão, inspirado por Jeová, em Provérbios 14, versículo 27, ele confirma as palavras do rei Davi. Provérbios 14 e o versículo 27. Diz assim a Bíblia, ó: o temor de Jeová é fonte de vida e desvia dos laços da morte. Então, aquelas pessoas que temem a Jeová continuarão tendo vida. Eu posso ler para você, inclusive, as palavras do próprio Jesus Cristo, que também falam sobre esse assunto, tá? Então, está respondido. A Bíblia mostra claramente que a fonte da vida, a vida de tudo que existe, se inicia em Jesus, em Jeová, o Pai. Aqui no livro de João 6, tem algo interessante, olha, que eu quero finalizar meu argumento citando isso aqui. O texto diz assim, ó: nós vamos ver aqui o próprio Jesus Cristo falando. João 6, 57. Ele fala assim, ó: Jesus Cristo, tá? Assim como o Pai que vive me enviou e, olha só, eu vivo por causa do Pai. Assim também aquele que se alimentar de mim viverá por causa de mim. Então Jesus Cristo atribui a sua vida, a sua existência a quem? Ao Pai. Então o próprio Jesus Cristo é alguém que recebeu vida
dada pelo Pai Jeová, porque o Pai é que é a fonte da vida. E o Espírito Santo, sendo algo que pertence a Jeová, Jeová usa esse poder para transmitir vida para Jesus, usou para transmitir vida para os anjos, para os seres humanos, para os animais, para as plantas. O meio, a ferramenta usada por Jeová para transmitir vida para aquilo que tem vida foi o seu poder, o seu Espírito Santo. Respondendo a sua pergunta, quem é a fonte da vida? Somente o Pai, Jeová, e Jesus concorda com o que eu acabo de falar. Primeiramente, queria te dar um toque. Entenda bem uma coisa, todos os assuntos que eu estou abordando aqui, as perguntas são concernentes a temas bíblicos, ok? Então, não necessariamente as minhas perguntas precisam de vir diretamente de texto bíblico, mas todas elas estão concernentes a questões bíblicas, tá? E faz o seu que eu faço o meu, que eu sei muito bem o que eu estou fazendo, tá ok? Agora, a resposta que eu vou te dar é o seguinte, entenda bem uma coisa, o Espírito Santo, de fato, é o autor da vida. Engraçado que você fala assim, o Espírito de Jeová é o que dá a vida. Olha, eu já te falei, você deveria aprender isso. Aonde Jeová está, o seu Espírito está presente, tá? Então, quando se trata de Espírito de Deus, Espírito de Jeová, se trata da presença do próprio Deus, tá? Porque tanto o Espírito quanto o Jeová são imanentes, tá ok? E aí, o que acontece? Segundo o que diz a palavra de Deus, o Espírito Santo é quem dá a vida, pois ele é Deus. Vemos o que diz a palavra de Deus. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Isso aqui é Bíblia, tá, meu querido? Isso aqui é Bíblia. E diz assim, ele nos capacitou para ser um ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 6. Vemos claramente que o texto de 2 Coríntios 3, do 4 ao 6, afirma claramente que o Espírito Santo é o próprio Deus, o autor da vida, ou aquele que dá a vida, né? A morte é causada pela letra, né? A morte realmente, né? A morte espiritual é causada pela letra. Porém, é bom salientar que se trata de uma alusão ao código escrito da lei mosaica, né? A lei mata, né? A letra, né? A lei mata as letras, né? 603 letras, né? Mata, demanda, né? Que demanda obediência irrestrita, mas não só proporciona poder para isso, né? E é representada pelas tábuas de pedra, né? Está lá no versículo 3, do capítulo 3. Por outro lado, o Espírito Santo vivifica, porque escreve a lei em nossos corações, trazendo-nos vida em medida muito maior do que realizava sobre a antiga aliança. É representado pelas tábuas da carne, né? No versículo 6 de 1 Coríntios 3, vemos que o texto afirma que o Espírito é quem vivifica. Observando do ponto de vista gramatical, vemos que a palavra vivifica é um verbo transitivo direto. Aprende isso, Adriano. Ó. A palavra vivifica é um verbo transitivo direto, que significa dar a vida, fazer existir, manter a vida, trazer a existência da vida. Aprendeu? Se eu fosse você, prestava bem atenção, depois botava no seu caderninho aí e examinava. Em Gênesis 2,7 diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, né? O homem se tornou um ser vivente. Analisando paralelamente o texto de Gênesis 2,7 com Hebreus 10, 15 e 16, podemos ver que todos os dois livros falam do mesmo Senhor e Deus, o Deus quem dá a vida, de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, e de Jó capítulo 33, versículo 4, que também afirma ser o Espírito Santo, ou o Ruar, o Criador de todas as coisas. Vejam, o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O sopro do Todo-Poderoso é o Espírito Santo, meu amigo. É o Espírito, Ruar, né? Aqui está falando do sopro do Todo-Poderoso, aqui é força imanente, tá ok? Aí aqui o texto diz, né? Já deixando bem claro, né, que quando em Jó 33 diz o Espírito de Deus me fez, vemos que, referindo-se ao Espírito Santo de Deus, né, se refere ao próprio Criador, pois aonde o Espírito Santo está, Deus está presente de forma substancial e plena, pois Deus é o Criador, né? Vemos que o texto é bem claro, pois de forma literal, quando o texto diz que o Espírito Santo me fez,
vemos que o ato de fazer implica na ideia de criação ou criar, né? E pois antes de assassinarem a gramática, né, como vocês costumam fazer, né? Antes de assassinarem a gramática, como costumam fazer alguns unitários, né, alguns testemunhos de Jeová e outros, já deixo claro que fazer é um verbo transitivo. A palavra fazer é um verbo transitivo, que significa devolver algo ou criar a partir de uma certa ação, realizar, tornar real, entendeu? Então, aqui fica claro que, de forma plena e transparente, né, o Espírito Santo é o autor da vida, né? Dar forma ou criar, né? A palavra aqui, né, ela significa devolver, é um verbo transitivo, né? A palavra fazer, que significa dar forma ou criar. Assim fica claro, de acordo com a Bíblia, que o Espírito Santo é o Deus criador de todas as coisas.